Graça e paz, igreja, amém? Amém. Eu fiquei pensando dentro do banco, que responsabilidade, né? Falar um pouquinho sobre... Eu sou pastor de uma comunidade em Curitiba, que tem um nome muito sugestivo, Tabernáculo de Davi, amém? E há 17 anos nós temos crescido numa revelação de adoração, e a gente tem entendido muitas coisas, assim, falava até com o Cristiano, erramos muitas coisas na nossa caminhada, mas muitas coisas nós geramos no mundo espiritual. E quando o Gustavo falava, eu quase que pensei, puxa, mas será que não, eu vou repartir aquilo que a gente está promovendo, caminhando lá na comunidade. E Deus, Ele tem levado a gente a um entendimento. Eu tenho um projeto que eu faço lá com os meus músicos e adoradores. Nós temos um coral na comunidade, temos vários grupos de louvores, né? Que se chama Levitando, amém? Esse foi Deus que me deu, amém? Levitando. E eu ministro todos eles, os ministros, sempre no sábado, todo sábado, 15 horas. E todos eles eu ministro o coração deles com relação à adoração, para que nenhum deles possa subir, né, no palco, na plataforma, tanto no sábado como no domingo, sem primeiro ser ministrado em alguma coisa relacionada à adoração. Amém? E tem sido uma benção, Deus tem feito algo tremendo assim. E a gente tem uma escola hoje de música também na comunidade, onde a gente também está ensinando vários instrumentos musicais para as crianças, para as pessoas que estão vindo. Mas o mais legal, que a gente está gerando já uma geração profética, amém? Então a gente dá a aula, uns já estão despertos porque já tem o dom, mas automaticamente também, eles já também recebem a palavra profética. Mas deixa eu falar algo assim para vocês, assim, vou colocar algumas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu tenho ministrado várias mensagens na área de adoração, na área de intimidade, na área de imaturidade, assim por diante. E é interessante porque hoje de manhã, quando nós estávamos falando um pouquinho sobre paternidade, o apóstolo Hélio até colocou um pouquinho, e eu também tenho percebido algo sobre na área de paternidade. Deus me deu uma mensagem esses dias sobre que não há intimidade sem paternidade. Eu queria que você repetisse comigo: não há intimidade sem paternidade. Amém? E é interessante que tem uma palavra, quando você vai procurar a palavra hebraica para felicidade, é ezer. Literalmente essa palavra ezer, ele fala assim, felicidade no hebraico, ele diz assim, que é um relacionamento íntimo de uma nação ou de uma pessoa com Deus. Até o tema que eu tenho ministrado na comunidade é a procura da felicidade, amém? Que felicidade ela não é uma coisa, elas são várias situações que você vai formar algo para você encontrar aquilo. A gente sabe que felicidade na realidade literalmente é a satisfação, o prazer em Cristo Jesus, amém? Cristo, ele precisa ser suficiente para nós e automaticamente isso ocorre. Mas o que eu queria colocar é interessante porque não sei se você já percebeu, Gálatas capítulo 4, a Bíblia diz assim, que antes nós éramos meninos, amém? Escravos. E quando Paulo está falando a igreja da Galácia, ele está falando sobre a igreja, sobre a lei, amém? E ele faz um paralelo de paternidade, filiação, ele fala sobre, aleluia, ele fala sobre herança, e ele fala sobre legalismo e religiosidade. E é interessante, por quê? Porque ele diz, você não é mais, ele fala para nós como igreja, mais escravo, mas ele diz assim, você é filho, e como filho, você é herdeiro. Só que é interessante, quando você vê a palavra menino, ele está falando sobre criança espiritual. Ele está dizendo que não tem como nós usufruirmos, amém, literalmente daquilo que é a herança do Senhor, se nós não crescemos, amém, não amadurecemos em Cristo Jesus, amém. E aí a gente começa a perceber que muita gente é filho, que até a Bíblia diz lá em Gálatas 4, ele diz assim, ó, você é herdeiro, é dono de tudo, mas ele diz você é igual ao escravo. Por quê? Porque ele diz assim, que tem muita gente na casa do Senhor, que ele está na condição, ele é filho, ele já passou da condição de criatura para filho, mas ele não é um filho herdeiro, ele não consegue ainda recepcionar. Por quê? Porque ele não tem intimidade, ele não tem maturidade, mas ali ele está falando de paternidade, ele não tem paternidade, amém? Eu queria que você, amém, pudesse prestar atenção sobre isso. A geração que Deus está levantando é uma geração que precisa ser íntima de Deus, amém? Agora, é interessante quando a gente vai ver com relação à paternidade, você já percebeu dentro das igrejas, ou percebeu na vida das pessoas, quanta gente a gente conhece que não tem relacionamento, amém, com Deus.
literalmente não conhece Deus como, amém, Pai. A maioria das pessoas não conhece Deus como Pai. Conhece Deus como Senhor, conhece Deus qualquer outra coisa, mas sem conhecer como Pai. Amém? E o que acontece com isso? A gente se relaciona, é como o apóstolo Gustavo hoje de manhã falou sobre Marta e Maria, amém? Marta é a simbologia do serviço, daquela que faz. A Bíblia diz assim que quando Jesus ele chega na casa, Marta, a Bíblia diz que ela estava distraída. A Bíblia diz que ela estava ansiosa. A Bíblia diz que ela carregava um peso sobre a vida dela. E Jesus fala: Marta, Marta, por que você está tão ansiosa, tão distraída, carregando esse fardo? Mas Maria, ela escolheu a melhor parte. E aí a gente começa a entender que intimidade, igreja, com o Pai, nessa paternidade, é uma questão de escolha. Por quê? Porque o que vai acontecer conosco, com uma simbologia da Marta? Nós podemos ser uma igreja que vamos servir ao Senhor, não ao Pai. Amém? Só que Jesus ele diz ansiosa. A ansiedade, a fadiga, o cansaço espiritual na vida de muita liderança dentro da igreja é pela falta da intimidade. E vai chegar um dia que se nós se relacionarmos somente com Deus como Senhor, a gente não vai aguentar o fardo. E a Bíblia diz que o fardo é leve e o jugo é suave. A única maneira da gente poder chegar ao nosso destino profético é ter esse relacionamento de intimidade. Mas dentro dessa paternidade, desse entendimento, não mais servir ao Senhor, não mais servir, amém, a Deus como aquele que manda nós fazermos algo, mas literalmente tocar o coração dele, amém, como filho. Por quê? Porque a Bíblia diz que você pode, amém, ter a herança, você pode literalmente ser herdeiro de tudo, mas você tem igual o escravo dentro da igreja. Por quê? Porque ainda você não conseguiu se posicionar como filho de Deus. Quem está entendendo diz amém? Então eu queria colocar algumas coisas essa noite, rapidamente. Eu vou olhar para o Gustavo dele e me fala quando é bem parar, amém? Porque eu escrevi um livro sobre isso. Amém? E estou brincando, mas as ministrações são os livros, amém? Não há intimidade sem paternidade, amém? E é interessante quando a gente vai olhar, literalmente quando a gente vai caminhar e a gente começa a entender, a gente tem uma visão distorcida de Deus, amém? Como Pai, por causa do nosso relacionamento com o nosso Pai terreno. Deixa eu falar algo para você. A gente fala muito, já ministrei muito sobre paternidade, mas ela no âmbito de paternidade espiritual, a paternidade divina, e a gente fala muito pouco sobre a paternidade terrena. E você pode perceber, a gente fala que temos que levar as pessoas até que Cristo seja formado na vida delas. Nós precisamos levar elas a essa maturidade, a essa intimidade, mas muito das vezes eu não vou conseguir levar essa pessoa, se primeiro eu não tratar a paternidade terrena dela. Primeiro, a gente compreender essa paternidade, a nossa responsabilidade como pai, como homem de Deus, como sacerdote do lar, como aquele que a Bíblia diz que tem que ensinar o caminho que o filho deve andar, ensinar com a nossa própria vida, impartição de vida. Por quê? Porque se nós não tratarmos isso primeiro, dificilmente a gente vai conseguir levar uma geração a essa paternidade divina. Porque houve uma distorção. Se eu não tive uma paternidade aqui, terrena, de uma maneira literalmente boa, uma paternidade onde gerou confiança, gerou segurança, fica mais difícil de eu chegar à presença do Senhor, ter essa intimidade de filho com o Pai Celestial. Amém? E o que acontece comigo? Então eu preciso ter esse entendimento. Por quê? Porque houve uma distorção. E quando a gente olha na Bíblia, tem vários textos bíblicos que falam sobre uma paternidade terrena, e por causa dessa paternidade terrena, gerou no filho genético, no filho terreno, o seu destino profético. Por quê? Porque houve aquilo que deveria haver do pai para o filho, e levou eles aonde deveria levar. Amém? Eu tenho falado uma vez, uma pessoa perguntou para mim: pastor, mas é impossível então uma pessoa que não teve uma paternidade terrena, ele ter uma paternidade divina? Não, não é impossível, mas é mais difícil. Porque não é impossível para Deus, amém? Mas é muito mais difícil, amém? Porque o que acontece? 1/3 da população do Brasil, para você ter uma ideia, os filhos, eles nascem sem pai. 1/3 da população do nosso país,
Amém? Ele já nasce sem a fundamentação de um pai. E o que acontece? Já dentro, amém? Por mais que a mãe se esforce, por mais que a mãe, ela vira o pai, por mais que a gente tenha essa coisa de dizer, olha, a minha mãe foi um pai, mas mesmo assim, não foi ela que gerou aquilo que precisava gerar, a paternidade terrena na vida dos filhos. E os filhos tiveram dificuldades tremendas. Amém? Para você ter uma ideia, a gente vê também com relação ao divórcio. Diz que no Brasil, a cada 3 casamentos, eles acabam no primeiro ano. Eu acho que é mais. Mas eu vou ficar com os dados estatísticos, amém? E eu queria mostrar para você ter uma ideia. Vai lá comigo, Gênesis 37. Uma paternidade terrena, amém? Que cumpriu algo na vida, amém, de um homem. Por mais que a gente sabe que tem algumas coisas que houve predileção, mas eu queria mostrar só para a gente poder entender um pouquinho. Gênesis 37, 1, 4. Repete aqui assim comigo. Não há intimidade sem paternidade. Amém? Pastor, o que tem a ver isso com adoração? 4:23 de João. A Bíblia diz assim, procuram-se verdadeiros adoradores. Quem procura? O Pai, não o Senhor. O Pai procura os verdadeiros. Quem procura? O Pai. Quem são os verdadeiros adoradores? Os filhos. Então, se não há essa paternidade, não há intimidade e não há adoração. Amém? E por isso que, às vezes, a gente não entende por que a gente não consegue ter intimidade com o Senhor, não consegue chegar a tocar o coração dEle, conectar com o coração dEle. Por quê? Porque não há paternidade. E muitas das vezes essa paternidade divina não há por causa da paternidade genética terrena. Porque houve alguma coisa no meio do caminho que precisa ser resolvido. Porque se não for resolvido, e eu sei também que é uma questão de escolha, porque eu também vou falar um pouquinho sobre isso, e a gente entende isso, que é uma questão de escolha, amém? Você escolher ser um adorador, escolher ser um filho, assim, mas ele vai te trazer problema. E eu creio que Deus está trazendo uma cura para a sua igreja, amém? Porque se verdadeiramente nós somos adoradores, é porque realmente, verdadeiramente, nós tocamos o coração do nosso Pai, com a nossa filiação, houve uma conexão. Agora a gente precisa identificar no meio do caminho, o porquê que não há. Se não está havendo essa adoração verdadeira, se isso não tem sido espírito e verdade, é porque alguma coisa está fora com a nossa paternidade. A Bíblia diz, Gênesis 37, 1, assim, ó. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. A gente conhece bem a história. E Israel, Jacó, amava José mais. Repete, amava mais. Ele não amava a igreja, amém? Não é que ele não amava, mas ele amava mais, amém? Amém? É como aquela situação da gente ter um filho, temos filhos e a gente às vezes não fala, mas tem um preferido. Quem concorda diz amém? Sim, até a maneira dele ser e assim por diante, ele amava mais, amém? Mais do que todos os seus filhos, por quê? Porque era filho da sua velhice. 6 filhos nasceram, amém? Da mulher que Jacó não gostava, e os outros eram das concubinas e das servas. E José nasce da mulher que ele amava, que era Raquel. Olha, e a Bíblia diz que ele faz uma túnica de várias cores adornada, vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos eles, odiaram ele. E não podiam falar com ele pacificamente. E quando você vê nesse texto, veja bem, você vê literalmente, nessa família tem um filho amado, que era José, amém? E o problema é que os outros irmãos tinham a impressão do quê? Da rejeição pelo pai. Problemas de paternidade terrena, amém? E isso gerou um problema dentro dessa família. Por quê? José, ele ganhava presentes. José, ele se relacionava, enquanto os outros 10 filhos se relacionavam somente de maneira aparente, amém, com o seu pai. Isso foi gerando algo deles. Só que quando você vê a história, José foi traído pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo. Amém? José, ele tinha tudo para ser um derrotado. José, ele poderia ser um bandido, qualquer outra coisa. Amém? Você olha na história. E você olha para os irmãos de José. A Bíblia diz que no final da história, eles se colocam como servos. Amém? De José. A pergunta é, por que? Amém? Por que José, tudo que ele passou, ele atingiu o seu propósito, o seu destino profético. E os irmãos dele não. Literalmente, por causa da paternidade terrena. Literalmente, José foi amado por Jacó. E esse amor,
Esse é algo que foi gerado de pai para filho, independente do que José ele passou sobre a face da terra. Ele passou, foi escravo, o que ele passou? Isso não teve como parar ele no meio do caminho para ele atingir o seu propósito eterno. Vocês conseguem entender o que eu estou falando, amém? Você viu a importância nossa como pai? A importância da gente, como se posicionar, amém? Uma geração de pais terrenos, pais que vão impartir vida para a vida dos seus filhos, porque se não impartir isso, talvez algumas coisas vão acontecer na caminhada dos nossos filhos, eles não vão ter, amém? Condições de chegar à paternidade celestial. Por quê? Porque eles não conseguiram identificar aquilo que deveria ser colocado através do seu pai terreno. Eu gosto muito quando Paulo lhe fala. E Paulo, para mim, quando ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus, literalmente ele estava dizendo algo assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez você não consegue se relacionar com o Pai Celestial. Talvez você não consegue ter intimidade tal qual, amém, que deveria ter com Ele. Mas olha para mim. Olha para mim. E se você olhar para mim e seguir os meus caminhos, você vai chegar lá. Você vai atingir aquilo que Deus tem como projeto para a sua vida. Repete de novo comigo, só para nós não esquecer. Não há intimidade sem paternidade. E é interessante, José do Egito, ele chega a ser governador do Egito. Amém? Na verdade, ele foi a segunda pessoa mais importante, amém, que existia no mundo. A figura do pai terreno, ela nos traz segurança. Primeira coisa que ela faz com a gente, ela nos traz segurança. Independente do que José passou, a postura dele sempre foi, amém, a mesma, por causa, amém, dessa segurança. A estratégia do diabo, eu tenho orado, o Espírito Santo esse dia ministrou no meu coração assim, não é não deixar as pessoas entregarem a sua vida a Jesus Cristo. Essa semana, domingo lá na igreja, eu creio que umas 40 pessoas entregou a sua vida a Jesus, para você ter uma ideia. O Gustavo falou uma verdade, cara, lá a gente move. Quando você vê, cara, o pessoal se derrama na frente, gente que estava afastado, gente, amém, de tudo que é ordem, assim se movimenta. Eu estou num bairro em Curitiba, que é o bairro mais perigoso de Curitiba, amém? E o que acontece? O diabo ele não liga para isso. Mas nem que você sirva ao Senhor, mas ele liga se o teu relacionamento com Deus é paterno ou não. Se é um relacionamento de paternidade. O diabo ele não está, amém, nem aí, se nós continuar a chamarmos o Senhor do Senhor. Mas ele sabe, igreja, que o dia que a gente começar a conectar com o coração, amém, de pai para filho, ele sabe que alguma coisa aconteceu, amadureceu. Nós saímos da condição de filhos, e não somente filhos como escravos, mas filhos herdeiros. E aí ele vai querer lutar contra a gente. E aí ele vai querer, amém, se movimentar contra. A luta do diabo sempre vai ser nessa linha. Ele não vai querer deixar a gente atingir algumas maturidades que Deus ele quer se mover. Por quê? Porque o diabo sabe que a dificuldade de uma geração terá para se relacionar com Deus como pai, sem um referencial terreno, não é impossível, mas é muito difícil. O diabo sabe que se a gente não tratar isso primeiro dentro do nosso lar, de maneira genética, de maneira terrena, ele sabe que, amém, não é impossível, vou falar de novo, mas vai ficar mais difícil. Nós temos esse relacionamento de paternidade. E nós vamos servir o Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. A gente aprendeu a chamar. Eu sou da época ainda que chamava as pessoas de Senhor, amém? Lembra do pai quando ensinava para os filhos? Quem é dessa época, diz amém? As pessoas mais velhas, o pai chegava para a gente e falava: filho, é Senhor. Quem lembra? Senhor. Só que o que aconteceu com a gente? A gente aprendeu a respeitar o Senhor. Mas isso não quer dizer que a gente é íntimo do Pai. Esse respeito nos levou a uma coisa muito bonita, e deve existir esse respeito. Só que esse respeito ao Senhor, muitas das vezes ao nosso próprio Pai, não gerou intimidade com o nosso Pai. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Meu pai, eu fui abraçar ele quando eu tinha mais de 20 anos de idade. No dia que eu dei um abraço no meu pai, amém, o dia que eu saí da condição de servo, de achar ele somente Senhor, eu abracei, parecia um poste. E ele não sabia me abraçar, eu também não sabia abraçar ele direito. Mas eu queria abraçar ele, porque eu queria sair daquilo, eu queria ter intimidade com ele. Eu queria poder, amém, ter essa intimidade com ele. E a gente aprendeu isso, e as pessoas mais velhas aprenderam. Ter esse relacionamento com o Senhor é muito legal. Mas se você tratar Deus como Senhor, não quer dizer que você é íntimo dele.
você orar, você fazer a obra, você se movimentar, isso não quer dizer nada. A geração que Deus está levantando é fazer a partir da presença do Senhor, amém? É como Jesus, ele estava falando com Marta e Maria. Ele estava querendo ensinar a Marta. Ele falou: Marta, vou dizer uma coisa. Você quer acabar com essa ansiedade do teu serviço? Você quer parar de ser distraído? Você quer focar? Você quer tocar o meu coração? Eu quero dizer para você, Maria, ele escolheu a melhor parte. Ele estava ensinando que a partir da minha presença é que você tem que fazer. A partir da minha presença é que você tem que me servir. E aí você vai se mover na direção do Senhor. Nós temos uma sala de oração na comunidade. E a gente está indo nas sextas-feiras. A gente gasta 6 horas de louvor, adoração e intercessão. Nós vamos estar startando mais horários aqui agora, desses dias. E a gente tem levado para dentro dessa presença. A gente ora, amém? E manifesta-se a presença. A gente leva tudo que a gente tem como plano, como projeto, como ideia. Amém? A gente leva para dentro ali. E a gente ora. E a gente adora. E a gente chora, e a gente clama. E sabe o que tem acontecido? E a gente tem percebido, eu e a pastora, nós temos conversado, conversei até com o Cristiano sobre isso. As nossas decisões, elas não têm sido mais errôneas. Dificilmente nós temos tomado decisões erradas. Por quê? Porque é a partir da intimidade, dessa presença do Senhor, é que eu consigo me servir a Ele, realmente, verdadeiramente, naquilo que Deus gostaria que fosse. Não há intimidade sem essa paternidade, sem essa conexão, sem esse entendimento pleno. Quando a gente cura aqui, automaticamente Deus lança a gente no coração do Pai. E a gente vai começar a caminhar no nível maior de adoração. Amém? A dificuldade não está em servir a Deus. Servir a Deus a gente até serve. Olha para o pessoal e diga assim: servir a Deus a gente até serve. Mas você se relaciona como filho. Qual que é a imagem que você tem do seu pai? Qual que é? Você tem problemas de chamar Deus de Abba, Pai? Como que é a sua oração? Como que você, amém, se relaciona com Ele? Porque dependendo da tua resposta, você vai saber exatamente como é teu relacionamento. Você tem dificuldade de falar Pai? Porque a Bíblia diz que Deus nos deu poder, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. É direito nosso. Só que esse direito, a gente vai crescer, se a gente cresce espiritualmente. E ele diz que através do Espírito Santo a gente pode chamar Abba, Pai. É uma obra do Espírito na minha vida e na sua vida. Porque se nós continuarmos somente servindo ao Senhor, até com alegria, servindo com Ele, até com responsabilidade, até com fidelidade, só que um dia vai cansar, um dia vai fadigar, como ele falou para Marta, e naquele dia a gente não vai ter que procurar, a gente vai clamar, Senhor, Senhor, o Senhor falar, mas eu não quero mais esse relacionamento de senhorio, eu quero que você seja o meu filho, eu quero que você seja íntimo meu, amém? Eu creio sim profundamente que se nós conseguirmos gerar, amém, literalmente, perdão real, curarmos os nossos relacionamentos de paternidade terrena, isso vai nos levar a esse relacionamento de paternidade divina, amém? E Deus, Ele precisa, porque na igreja se falou muito sobre paternidade espiritual, hoje de manhã até foi falado um pouquinho sobre isso, e eu não sou nenhum problema, não tenho nenhum problema de falar sobre isso, eu sou pai espiritual também, amém? Tem pastores que caminham comigo, tem gente que caminha comigo, eu não tenho problema com isso. Agora, o meu problema é não gerar intimidade nessas pessoas, que senão elas vão achar que eu sou o foco, amém? E eu vou amaldiçoar ela com expectativas, amém? Porque maldito é o homem que confia, se estriba de maneira total no outro homem. E como o Gustavo falou, cara, nós não podemos confiar na nossa carne. A gente vai errar, a gente vai ter momentos que não vai dar. Agora precisamos levar essa geração. E essa geração precisa ser levada através dessa paternidade. A gente cura aquilo que é terreno. A gente consegue trabalhar eles e poder levar eles, amém? Não precisa nem passar por nós, levamos eles, amém? Nós somos o instrumento, nós somos o vaso. Por mais que somos pastores, somos apóstolos, somos profetas, mas a gente só é o canal de bênção dessa filiação, dessa paternidade, amém? Eu queria colocar mais um texto para a gente poder... a figura do pai terreno, ela nos traz confiança. E
Vou dar um texto que é de adoração pura. Vai lá comigo em Gênesis 22, versículo 1. Abraão foi um grande adorador, amém? Talvez um dos maiores adoradores. Mas é interessante que quando você vê adoração, e a gente sabe porque foi um sacrifício, o sacrifício era adoração, amém? A gente percebe que ela estava apontando para outra coisa, para paternidade, para relacionamento de paternidade terrena, amém? Porque a gente está falando que a figura do pai terreno, ele gera segurança, mas ele gera confiança. E a gente conhece bem o texto. A Bíblia diz assim sobre a vida de Isaac. E é interessante, o versículo 2 diz assim: Deus ordenou, toma o teu filho, teu único filho Isaac, a quem muito amas. Esse muito amor aqui, cara, eu gosto demais da conta, amém? Sempre esse amor verdadeiro está, amém? Sacrifica ele. E a Bíblia diz que, amém, ele albardou, chamou os servos, Isaac seu filho, cortou a lenha para o sacrifício. Ao terceiro dia levantou Abraão, levantou com os seus servos, falou: olha, nós iremos, adoraremos e voltaremos. E tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou nos ombros do seu filho. Então falou Isaac a Abraão, seu pai: meu pai, eis-me aqui meu filho, eis aqui o fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão disse: Deus, ele proverá. Aqui representa um dos momentos mais dramáticos da vida de Abraão, como adorador, mas como pai. Como pai. Deus manda ele sacrificar seu único filho, que ele mais amava. E o que o Senhor está nos ensinando com esse texto? Ele está dizendo literalmente sobre a verdadeira adoração, que ela é de pai para filho, é de um relacionamento de pai para filho. Literalmente. Porque Isaac, ele chega, ele faz uma pergunta: pai, meu pai, poxa, aqui está a lenha no meu ombro, está o cutelo, nós temos o fogo, aonde está o sacrifício? E o pai dele fala assim para ele: filho, o sacrifício é você, cara. O sacrifício é você. Pela confiança que ele tinha no seu pai, Abraão. Ele confiou, isso levou ele a confiar no seu pai celestial. E ele falou: pai, eu confio no Senhor. E eu também confio no nosso Deus como pai. Deus, ele proverá. Amém? A confiança na paternidade terrena, ela leva a gente à paternidade celestial. Amém? Por isso que não dá mais para nós sermos pais literalmente irrelevantes. Pais que não têm fundamento. Sabe como é que eu vejo o pai, o homem, o marido dentro de um casamento? Porque eles dizem assim que a família é a base da sociedade. É isso que eles dizem, amém? Não é. A base da sociedade não é a família. A base da sociedade é Cristo. Amém? Porque se não tiver Cristo, não tem família. Mas a base da família é o homem. O homem é o fundamento. É como os 5 ministérios, quando Paulo diz, primeiramente apóstolo. Por que ele fala que primeiro é o apóstolo? Porque o apóstolo é o fundamentador. O apóstolo é o alicerçador. O apóstolo, ele é o supervisor. O apóstolo, ele cava para que os outros ministérios fluam por ele. E o pai é a mesma coisa. O pai terreno somos nós que cavamos. Somos nós que se movemos. Para que a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos possam caminhar debaixo dessa paternidade, rumo à paternidade celestial. Amém? E é interessante, eu gosto muito de um texto que fala sobre confiança. E aqui, Deus falou algo no meu coração. Isaías 49:15 é um texto muito conhecido. Se você quiser abrir comigo. Gustavo, dá um grito aí, qualquer coisa. Isaías 49:15 diz assim, ó: porventura uma mulher, é uma mãe, preste bem atenção, estou falando sobre confiança, esquecesse do seu filho que cria ainda que mama, que não se compadeça, não tenha compaixão dele, o filho do seu ventre que gerou? É uma pergunta, e no contexto você entende, pode, mamãe pode esquecer o seu filho, ainda que seja de peito, ainda que estava gerando ele, pode. Mas ele diz assim, mas ainda que ela se esqueça dele, contudo eu, o pai, jamais me esquecerei de ti.
Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, eu tatuei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Repete comigo assim: a mãe esquece, o pai não. Agora eu pergunto para você, humanamente, naturalmente, racionalmente falando, quem que esquece? Quem esquece? Igreja, isso veio do paganismo. Isso veio das doutrinas dos gregos, dos romanos. A gente aprendeu que a mãe nunca vai esquecer. Mas biblicamente falando, o Senhor está dizendo: eu como pai, nunca vou te esquecer de você. Ainda que possa ver algo nessa terra, algo humano, algo, a tua mãe, ela pode esquecer, pode. Eu não vou, confie em mim como pai. Por isso que nós estamos passando um momento difícil na nossa nação. E eu queria que na América, no mundo inteiro. Por quê? Porque eles estão lutando contra a paternidade. A ideologia de gênero, igreja, literalmente ela veio para matar isso. Por quê? Porque eles querem tirar a figura do pai da família. Porque o diabo sabe que se nós não tivermos o referencial de pai, vai ficar mais difícil nós chegarmos a essa paternidade celestial. Ele sabe, igreja. O feminismo veio para isso também. O feminismo veio, a bandeira da igualdade às mulheres, foi o maior tiro no pé que a mulher teve. Por quê? Porque não existe igualdade, porque Deus criou, constituiu a mulher como vaso mais frágil emocionalmente, mais frágil fisicamente. E quando ela levantou a bandeira do feminismo, o que ela fez? Ela roubou o trabalho do homem. E o que aconteceu? Hoje a mulher tem que trabalhar, quando deveria ficar em casa. E o que aconteceu? Ela roubou parte do salário do marido. E agora ela está trabalhando. Mas ela não tem a força. Ela não tem a estrutura. Porque ela não foi criada para isso. E o comunismo, o socialismo, tudo isso levantou essa bandeira. Por quê? Para atingir a paternidade. Porque se tocar na nossa paternidade, se tocar naquilo que é terreno, vai tocar naquilo que é celestial. E a gente não vai ter como caminhar. E se tocou, igreja, dificilmente a gente vai conseguir se relacionar com Deus. Vamos se relacionar com uma igreja que faz, uma igreja que tem estratégia, uma igreja que, amém, que vai servir o Senhor, que vai chamar Deus como Senhor. Mas não vai ter intimidade com o Pai. Não vai ter paternidade. E aí a gente não vai ter fruto. A gente não vai conseguir caminhar. Repete comigo assim: a mãe se esquece, o pai não. Nele você pode confiar, amém? Fala para a pessoa do outro lado, pergunta para ela, diga assim para ela assim: você confia no seu pai? Mateus 7, 21, 23. E olhe, presta atenção, a igreja está falando sobre salvação. E é um texto que a gente conhece bem também. A Bíblia diz assim, Jesus diz assim: nem todo que me diz, o quê? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus estava dizendo, tem um relacionamento de senhorio, de servidão. Ele é muito lindo, ele é muito bonito, ele pode ser legal. Só que não é isso que vai te, amém, garantir. Sabemos que a salvação, não estou minando salvação pela graça mediante a fé, mas eu queria que é intimidade, porque ele diz assim, ó: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsávamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Mas eu lhe direi abertamente: nunca vos conheci, nunca me relacionei, nunca tive intimidade, nunca teve paternidade. Apartai-vos de mim da presença, vós que praticais a iniquidade. Jesus, ele estava dizendo que nunca houve um relacionamento de pai para filho. Ele estava dizendo, igreja, que não vai adiantar. E eu não estou de nenhuma maneira denegrindo aqui a salvação, ou reduzindo o poder daquilo, não. Mas ele estava dizendo que, porque ali a palavra conhecer, a maioria dos adoradores sabe, é o maior relacionamento de intimidade que a gente possa ter. É o relacionamento sexual do homem com a mulher dentro de um casamento. Ele não há intimidade, porque simplesmente você serve como Senhor. Eu só sou Senhor para você. Você me respeita, você me obedece, você faz, legal. Só que isso não é garantia para algumas coisas na sua caminhada. Você vai cansar no meio do caminho. E por não haver paternidade, não havia intimidade. Nós podemos servir ao Senhor sem conhecê-lo. Podemos até respeitá-lo sem conhecê-lo.
Você pode falar isso para o seu outro lado, diga assim: você pode servir a Deus sem conhecê-lo. Você pode até respeitá-lo sem conhecê-lo. Amém. Eu queria colocar algo aqui, e eu vou passar para o Gustavo, amém? Senão ele nunca mais vai dar uma oportunidade. O Cristiano também nunca mais vai chamar eu aqui. Mas eu chamo você lá, Cristiano, vai ficar tranquilo, amém? Quando a gente, muitos respeitam a Deus e consegue facilmente chamá-lo de Senhor. Mas quando você vai usar um termo informal como Pai, parece falta de reverência, amém? Só que a Bíblia ensina a chamar a Deus de Pai quando nós se relacionamos com Ele em oração, amém? Foi falado hoje aqui de manhã sobre isso. Igreja, a oração do Pai Nosso é uma oração de paternidade, amém? É Pai Nosso que estás no céu, santificado, pão nosso. Porque isso aqui, ó, duas coisas que eu entendo, para mim, eu compreendo assim, ó. Duas coisas que ocorrem quando nós temos paternidade. Primeira coisa, que ela nos introduz à família da fé. Por quê? Gálatas 6,10, Paulo diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quando eu tenho paternidade celestial, eu desfoco, igreja, daquele entendimento da família tradicional, daquilo que é feito nessa terra. Porque você pode ver quando Jesus, ele diz assim, ó: se você não aborrecer pai, não aborrecer mãe, se você não aborrecer esposa, papagaio, Bob, sei lá o quê. Ele diz assim: você não pode ser meu discípulo, não pode iniciar uma caminhada com Jesus. E daí quando você olha esses textos, ele diz assim que ele não vai, a espada, igreja, sempre vai estar no meio da família. Você fica pensando: mas que Jesus que é esse, cara? Ele veio destruir a família? Não. Mas ele falou que quando você tem a paternidade, a primeira coisa que faz, ela te introduz na família da fé. E igreja, e a paternidade nos faz amarmos os nossos irmãos na fé, de uma maneira que lançamos fora toda inveja. A gente vive como um corpo de Cristo, amém? Por quê? Porque o Pai é meu, mas o Pai também é seu. Quer dizer, o Pai é nosso, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. O Pai é nosso. Daí ele me leva para uma outra coisa. Quando eu tenho a paternidade, eu sou introduzido na família, eu tenho uma visão diferente, amém, do corpo de Cristo, da igreja, da família da fé. E ele me leva à generosidade, como sempre foi falado muito aqui hoje, ontem foi falado. Repete comigo: generosidade. Por quê? Porque ele me leva ao pão nosso. O pão é meu, mas o pão vai começar também a ser teu. O pão é nosso. E a paternidade divina me leva ao dom de repartir, a ser generoso. Amém? Amém? É o Pai Nosso. É o pão nosso. É a igreja de Cristo, a família da fé. Faça o bem, principalmente, prioritariamente. Aquele que está do teu lado, aquele que caminha com você nessa batalha. A visão nossa, ela é totalmente, amém, levada a um novo âmbito, novo, amém. Vou contar para vocês: meu pai faleceu o ano passado. E eu tive algo assim. Ele era pastor da comunidade. Mas um dia aconteceu uma situação que eu precisei corrigir meu pai. Agora se imagine, cara, você tem que corrigir o seu pai de ódio espiritual. Foi a maior, assim, luta interior da minha vida. Porque eu sempre tive um relacionamento com meu pai. E ele comentou uma situação, uma coisa que não tinha nada a ver sobre minha vida com alguém. E essa pessoa pegou aquilo, levou para outra, e eu tive que ir lá. Daí eu cheguei na casa da minha mãe. E eu cheguei assim e falei: pai, eu precisava falar com o senhor. Mas eu não queria falar como filho, eu queria falar como pastor. O senhor me considera, o senhor tem... Ele: não, filho, pode falar. E eu corrigi aquele dia ele. Eu queria morrer. Eu saí de lá chorando. Chorando porque eu falei assim: meu Deus, eu tive que... Por quê? Mas quando nós temos um Pai celestial, a nossa intimidade com esse Pai, ele chega ao ponto de nos fazer a corrigir uma situação espiritual com o nosso Pai terreno. Por quê? Principalmente os da família da fé. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? A nossa imaturidade, muitas das vezes, faz a gente relevar algumas coisas. Relevar algumas coisas com os nossos filhos. Relevar algumas coisas com pessoas dentro da nossa casa, da nossa família, que deveriam ser corrigidos. Por isso que nós temos que buscar essa paternidade.
Porque ela vai te dar essa ousadia, essa coragem, essa intimidade, de saber como falar, nem que seja o seu próprio pai genético, mas para você possa corrigir uma situação, para que a família da fé, ela não venha a ser prejudicada na sua caminhada. Olha para o irmão do teu lado e diga: você é meu irmão em Cristo Jesus. Amém. Eu quero encerrar, que eu vou passar para o Gustavo. Eu quero falar de uma outra paternidade. Eu quero encerrar, eu queria orar em cima disso, Gustavo, depois, amém? Sobre uma pessoa. Porque ela é uma simbologia. Todo mundo que eu já vi ministrar sobre isso, e eu também, Deus revelou para mim, ela tem a pior simbologia possível, que é Mical. Quem conhece Mical, esposa de Davi, amém? Mical é a simbologia da igreja espectadora. A igreja que fica na janela. A igreja estéril. A igreja que não celebra. A igreja que não participa. A igreja que não tem fruto. Amém? A gente sabe na vida de Mical que Davi, ele queria governar, ele sabia que não podia governar sem a presença. Ele vai buscar a arca da aliança no meio do arraial dos filisteus. E ele volta todo feliz, sacrificando, adorando, celebrando ao Senhor. Quando ele chega, amém, Mical vê pela janela. A Bíblia diz que ele vai para casa abençoar. Eu gosto muito desse termo. Ele vai abençoar a sua casa. Porque ele foi com alegria, ele quer levar a presença de Deus para dentro do seu lar. A sua esposa olha para ele e fala assim: puxa, mas você se desnudando como um vadio qualquer. Eu fico pensando como é que Davi recepcionou tudo isso. Mas a Bíblia diz que Mical, através desse ato, ela ficou estéril pelo resto da sua vida. Veio a maldição, a esterilidade. Nunca mais ela teve filhos. Nunca mais. Só que quando você começa a perceber a história de Mical, você começa a olhar, você começa a perceber que o porquê que aconteceu isso dela. Quando você vai lá, eu vou dar os textos, daí você lê, amém, depois, 1 Samuel 18, 17. A Bíblia diz assim, que, versículo 20, Mical, a outra filha de Saul, amava, se apaixonou por Davi, que sendo anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos. Saul tinha um plano. Saul é a simbologia da voz do povo. Ele foi colocado, igreja, amém, porque o povo queria um rei. A gente sabe bem dessa história. Só que o que acontece? Ele fica com ciúme de Davi. Ele mesmo, Davi, sendo genro dele, o que acontece com ele? Ele fica com ciúme, ele planeja um plano para matar Davi. E o que ele faz? Ele oferece a sua filha. Mical sabe que a sua filha estava apaixonada. Ele não estava nem aí com o sentimento dessa mulher. Amém? E dá amém para ele. Só que ele coloca um preço. O preço era sem prepúcio dos filisteus. E é interessante que no texto ele diz assim: eu não vou cobrar um dote, só vou cobrar sem prepúcio. Como se, amém, sem prepúcio fosse uma coisa simples, amém? Né? Saul lhe ofereceu, amém, a sua filha como prêmio, como um troféu. Daí Saul pensava, Davi vai ser morto. Vou ficar livre dele. Mas para desgosto de Saul, o que acontece? Davi é bem sucedido. E não somente ele traz 100 prepúcios, mas ele traz 200. A Bíblia diz depois, 1 Samuel 18, 26. Saul, ele temeu Davi. Amém? Ele teme, ele viu com mais clareza, a Bíblia diz. E ele falou, cara, esse cara, se a gente não fizer alguma coisa, ele vai atingir alguns objetivos que eu não gostaria. Ele fica endemoniado. Saul, agora presta atenção, a sua paternidade, ele era irado. Saul, ele tinha, igreja, amém, um desequilíbrio emocional. E tenho convicção e certeza que isso trouxe uma influência negativa para a vida de Mical. Tremenda. Mical, ela foi totalmente transformada, transtornada na sua paternidade terrena. Mas olha o que aconteceu. Saul concede a mão da sua filha como prêmio. Amém? Só que a Bíblia diz que Davi, ele viu que, tem aquela história da lança, Saul tenta matar ele na sua casa. Mical chega para Davi e fala, Davi, foge, meu pai vai matar você. Ela coloca um Deus estranho dentro lá para poder ludibriar o seu pai. Seu pai chega, fala, por que você me enganou? E ela fala, pai, ela mente para o seu pai, diz, olha, se eu não deixasse ele embora, Davi ia me matar. Até aí tudo bem. Só que olha que interessante, o que acontece? O problema é que anos depois, Davi ele retorna e encontra Mical casada com outro homem. E bem casada. E ela estava casada e contra a vontade do seu marido, Davi exigiu a sua volta. Eu creio que nesse momento Davi pensou, puxa, o preço de sangue foi muito alto. E eu quero ela de volta. E a gente cai. Lá em 2 Samuel capítulo 3, versículo 13. A Bíblia diz que ela foi arrancada dos braços do seu marido e devolvida para Davi. Olha lá, 2 Samuel 3, 13. E disse Davi, bem,
eu farei contigo uma aliança. Porém, uma coisa eu te peço, que é, não verás a minha face, se primeiro me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Esbozete, filho de Saul, dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios. No 15, e enviou Esbozete e atirou do seu marido, arrancou do seu marido Paltiel, filho de Laís, e ele ia com ela seu marido, caminhando e chorando aos prantos. Eu fui pesquisar, ele andou várias quadras atrás de Mical, andando, chorando, clamando para que não levasse sua esposa. Por quê? Porque ele se apaixonou por ela e Mical também se apaixonou por ela. Os homens da vida de Mical, literalmente elas geraram uma ferida emocional. E o que aconteceu? Literalmente, Mical, em vez de ela reagir com perdão com relação à situação, a Bíblia diz que ela não quis perdoar. Daí a gente cai nesse versículo bíblico, quando ela está na janela, ela vê Davi vindo, celebrando ao Senhor. E por que ela fez isso? Por causa da sua paternidade terrena. Agora deixa eu falar apostolicamente, eu quero orar sobre isso. Você sabe por que Mical é a simbologia dessa igreja estéril? A igreja que não frutifica, a igreja que não celebra, a igreja espectadora, a igreja que não participa, a igreja que não tem intimidade. Porque é uma igreja ferida pela falta de paternidade terrena. Ela é uma igreja, amém, que não consegue liberar esse perdão. Ela não consegue avançar, amém, nesse processo de paternidade, por tudo aquilo dessas feridas emocionais que não existem sobre a vida dela. Só que interessante, daí a gente vê que é uma questão de escolha, porque Mical, ela poderia escolher, eu posso escolher ser uma Mical, ou eu posso escolher ser um Davi. Porque a Bíblia diz que Davi também não teve paternidade. O pai de Davi foi um mau pai. A Bíblia diz que Jessé, amém, ele foi um pai omisso. Quando foi para se escolher o rei de Israel na casa de Jessé, a Bíblia diz que literalmente ele olhou para Eliabe, viu o seu tamanho. Deus, ele vem e fala: Samuel, Samuel, não olhe, amém, para a sua aparência e a sua estatura. Ele já estava direcionando para Davi. Porque o homem vê aquilo que é aparente, mas eu vejo aquilo que é interior. A Bíblia diz que chama Davi, e naquele momento ele é ungido rei de Israel. Mas ele escolhe, porque literalmente eu gosto desse texto, porque a Bíblia diz assim, ó, olha como é que a Bíblia fala. A Bíblia diz assim, ó, 1 Samuel 16:11, Samuel perguntou: acabaram-se os teus filhos? Eu acho que Jessé colocou a mão na cabeça, puxa, esqueci. Esqueci, tem um que está cheirando a cocô de ovelha lá fora. Um baixinho, ruivo. Mas a Bíblia diz que ele escolheu. E a Bíblia diz que esse homem se transformou, sem paternidade terrena, no homem segundo o coração de Deus. Como Maria escolheu a melhor parte, Davi escolheu a melhor parte. E ele se transformou. E eu queria, assim, para a gente poder orar sobre paternidade, assim, Atos 13:22. Essa aqui é a resposta de João 4:23. Procuram-se verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e verdade. A Bíblia diz em Atos 13:22, e quando esse foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi. Aquele que estava sendo procurado em João 4:23, foi achado em 13:22 de Atos. Achei a Davi, filho de Jessé, homem, conforme o meu coração, que vai executar toda a minha vontade, como pai. Como pai. Deus, ele está curando uma geração, e primeiro dentro de casa. A hora que ele curar isso dentro de casa, a paternidade espiritual ela é necessária. Não estou dizendo que ela não é necessária, mas ela não pode ser o referencial total, ela não pode ser maldição na vida de ninguém, mas ela vai te levar a uma paternidade divina, e ela vai te introduzir na herança do Senhor. Não mais filhos, como Paulo diz lá em Gálatas, não mais herdeiros, não mais criança espiritual, mas filhos herdeiros, aqueles que cresceram, amadureceram, porque não há intimidade sem paternidade. Você recebe essa palavra? Dá uma salva de palmas, posso dar para Jesus então essa noite, amém?
Amém? Se coloca de pé um pouquinho para nós fazermos uma oração, amém? Aleluia. Eu não sei como é que você adentrou essa casa de oração, amém? Eu não queria, em nenhum momento, colocar uma palavra assim, peso na sua vida. Mas eu queria muito que você pudesse sair daqui com o sentimento de que você é filho herdeiro de Deus, Pai. Amém? Talvez você está na condição de servo. Talvez você está numa condição, chegou aqui e falou: pastor, posso falar uma verdade para o senhor? Eu tenho dificuldade tremenda de ter intimidade com Deus Pai. E isso já faz muito tempo. Talvez você está na condição de Mical. Talvez você está aqui, talvez já foi servo, hoje você é um espectador. Não quer participar, pastor ferido de obra. Talvez você é um pastor que está aqui, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Talvez você chegou aqui dizendo: olha, vou falar uma verdade. Eu queria, é a última coisa que eu quero ouvir. Talvez eu não tenha mais nada para ser feito na minha vida. Mas eu queria que você pudesse, amém, orar comigo. Eu fazer uma oração. Mas que você pudesse deixar o Espírito Santo adentrar dentro da sua vida. Olhar a sua condição. Perceba a tua condição, da tua paternidade terrena. Tem alguma coisa errada? Vamos pedir perdão essa noite. Tem alguma coisa, amém, que você não consegue fluir? Você não consegue frutificar na obra do Senhor? Esterilidade? Talvez é por falta de paternidade. Talvez você não consegue celebrar. Amém? Talvez você não consegue adorar. Às vezes você vê aquele mover e não parece que você está ali, como eu brinco lá na igreja, como um Robocop. Você não consegue. Mas é porque tem um bloqueio, tem algo que precisa ser rompido. Eu creio que o Senhor está aqui hoje curando as nossas vidas, amém? Creio não, tenho certeza disso. Feche seus olhos, eu quero orar com você um pouquinho. Pai, nós queremos entregar essa igreja linda e maravilhosa, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Abba, Pai. E nós só podemos chamá-lo de Abba pelo Espírito de Cristo, Espírito Santo. Pai, o Senhor diz que nos deu poder, Pai. O Senhor nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, ser amado, Pai. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de tudo. Mas para mim poder desfrutar dessa herança, Pai, do cumprimento do meu propósito, do meu destino profético, Pai, eu preciso sair da condição de menino, de criança, Pai, e adentrar, ser amado Pai, num outro patamar de maturidade. Mas essa noite nós queremos, ser amado Pai, olhar, Pai, ser amado Deus, intimamente para as nossas vidas, perceber ainda aquilo que não é, Pai. Pai, porque os adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. É um relacionamento de intimidade, de paternidade, Pai. E nós nunca vamos ser, Pai, uma terra de adoradores, ser amado Deus, se nós continuarmos, ser amado Pai, até fazendo, até servindo, ser amado, até respeitando, até sendo educado com o Senhor. Mas nós não podemos adentrar na sua intimidade, Pai. Nós não conseguimos adentrar na casa do Pai. Nós não conseguimos sentar no seu sofá, colocar os pés, ser amado Pai, em cima daquela mesa. Pai, nós muitas das vezes não conseguimos, Pai, pegar, Pai, ser amado Deus, naquilo que é nosso. Pai, o respeito é lindo, é maravilhoso, mas ele não faz nós adentrarmos na tua intimidade, Pai. Nós queremos ser confiados, Pai. Nós queremos ser confiados, como a nossa mãe, a nossa avó falava quando a gente era criança. Mas como esse menino é confiado, mas eu sou confiado, porque eu já posso adentrar confiadamente na presença do Senhor, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, Pai. Nós somos filhos confiados, ser amado Pai. Nós somos filhos, ser amado Pai. Nós não fomos chamados somente para ser um número. Nós não fomos chamados para sermos servos. Nós não fomos chamados. Nós somos chamados para ser filhos do Rei. Nós somos chamados, Pai, para sermos uma geração reprodutora, multiplicadora, ser amado Pai. Pai, não pode haver esterilidade, ser amado Deus, porque a tua palavra diz, ser amado Pai, que se nós não dermos fruto, Pai, o Senhor é a videira verdadeira, nós somos os ramos, ser amado Pai. Todo ramo que não dá fruto, ele é cortado, ele é lançado fora, ser amado Deus. Mas o ramo que dá fruto, ser amado Pai, ele é podado, ser amado Deus, para que ele possa dar mais fruto, mais fruto, mais fruto, mais fruto, ser amado Pai.
E nós queremos ganhar, Pai, a nossa nação, Senhor amado, para Jesus. Nós queremos, Senhor amado, Pai, que esse avivamento, nós sabemos que avivamento não é uma coisa, não é, mas é algo, Pai, um mover espiritual. Pai, nós queremos vida, Pai, nas igrejas, Senhor amado Deus. Nós queremos vida nos casamentos, vida nas famílias, vida, Pai, nas paternidades, Senhor amado Pai. Nós queremos viver essa vida do Espírito, Senhor amado Pai. Nós não queremos mais viver, Senhor amado Pai, somente reagindo às circunstâncias da vida, Senhor amado Pai. Eu quero profetizar que nós vamos curar todos os pais terrenos, Senhor amado Pai. Nós declaramos, Pai, Senhor amado Deus, que os divórcios vão cair, Senhor amado Pai. Eles vão cair em porcentagem alta, Senhor amado, dos dias que se seguem. Nós vamos levar esses pais à paternidade celestial, Senhor amado Pai. Nós vamos levá-los, eles, até que Cristo seja formado neles, Pai. Para nós sararmos essa geração, Senhor amado Pai. Sararmos os filhos de Deus, Senhor amado Pai. E para que venha se cumprir todo o Teu propósito, Senhor amado Pai. Pai, nós queremos entregar nossas vidas como pais espirituais. Nós não queremos ser um empecilho. Nós não queremos nos apropriar, nós não queremos, Senhor amado Pai, em nenhum momento, Senhor amado, usar de religiosidade, de legalismo, Senhor amado Pai, de falsa paternidade, para querer promover alguma coisa em prol da nossa vida, Pai, aos nossos desejos egoístas e pessoais, Senhor amado Pai. O foco sempre será o Senhor como Pai, sempre o Senhor como Pai. Amém e amém.